Boa tarde, meus irmãos. Graças ao Senhor estamos aqui. Vamos iniciar mais uma escola dominical, para a graça do Senhor, mais um dia de estudo. Vamos para a nossa aula de número 14. Então já são aí 14 domingos estudando o Antigo Testamento. Chegamos aqui agora no meio do livro de Números. Vamos, se o Senhor permitir, aí do capítulo 10 até o capítulo 25, né? Paramos no capítulo 10 semana passada, vamos continuar a partir do capítulo 10 e vamos até o 25, se o Senhor Deus permitir, tá bom? Então vamos iniciar esse estudo, esse momento de estudo da palavra do Senhor com oração e aí pedir que o Senhor abençoe esse momento. Amém? Vamos lá curvar nossas frontes e orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por termos chegado até aqui, não só nesse lugar, mas nesse estudo em que temos aprendido mais da Tua palavra, aprendido mais do Senhor, do Teu plano, do Teu reino que vem a este mundo. Nos ajuda, Pai, a desejar o Teu reino, nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra e com o Teu reino. É o que te pedimos, Senhor. Abre os nossos entendimentos por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, então, a gente está aí nesse estudo 14, chama-se Uma Geração Rebelde, e a gente vai dar continuidade acompanhando agora a marcha do povo de Israel. Lembra que a gente comentou, a gente terminou semana passada assim, Israel começou a marchar, saiu do Sinai, né? E agora a gente vai acompanhar essa marcha. Então vamos lá, irmãos. Então tá aí o mapa, olha só esse mapa, irmãos. Esse aí é o mapa da região da península do Sinai, indo ali para Canaã, lá em cima onde está aquela estrela laranja lá em cima. O percurso que Israel quer fazer é esse percurso aí, ó. Daqui de baixo, dessa estrela aqui embaixo, tá vendo uma estrela laranja aqui embaixo? Então, o povo de Israel quer fazer esse percurso aí, da estrela aqui embaixo até Crede. Vai para o capítulo 12. Vamos ver o que aconteceu aí, verso 1 do capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cusita, né? Então, acharam que Moisés casou com uma mulher errada e criticaram, esse Moisés aí, por que ele é nosso líder? Não vale nada não, olha a mulher que ele usou, olha a mulher que ele casou. Então começaram a criticar Moisés. Verso 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Novamente. Murmuraram, reclamaram, se rebelaram e a ira do Senhor desceu no meio deles. Verso 10. A nuvem se afastou de sobre a tenda e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que ela estava leprosa. Então olha isso daí. Miriam, que murmurou, né, recebeu essa punição de Deus. Verso 16, irmãos. Porém, depois o povo partiu de Harezote e acampou-se no deserto de Parã. Então chegou aí nesse primeiro ponto. Primeira parte da jornada, saiu do Monte Sinai e chegou no deserto de Parã. Observe, irmãos, que não é uma distância muito longa daqui do Sinai para Parã. Não é uma distância muito longa, não é uma jornada muito longa. Mas só nessa pequena jornada o povo de Israel foi capaz de tanta coisa má. Foi capaz de desprezar a libertação de Deus e lembrar do passado, lembrar do Egito. Foi capaz de questionar a liderança que Deus colocou para eles. Uma liderança que, alguns tempos atrás, abriu o Mar Vermelho. Então, olha que geração, olha que povo esse é o povo do Senhor. Questionando sua liderança, questionando seu poder, questionando sua libertação. Então, numa jornada tão pequena, do Sinai até Parã, já acontece tudo isso. E aí eu quero trazer para vocês pensarem nisso, sobre como Israel e nós hoje, porque somos, né, o povo do Senhor, a igreja é o povo do Senhor, a igreja é o novo Israel de Deus, nós não podemos repetir esse erro nas nossas vidas. Nós temos que entender que a igreja do Senhor, o povo do Senhor, é o povo por meio do qual o Senhor faz todas as coisas novas. O Senhor chamou um povo para viver uma nova vida, uma novidade de vida. De forma que pensar na vida que nós tínhamos antes do Senhor, só isso já é um pecado muito grande. Desejar as coisas que a gente tinha antes e não tem mais, é um pecado muito grande. O Senhor nos chamou para algo novo. Vamos dar uma olhada nesses textos aí, Romanos 6, 4. Marquem o livro de Números, que a gente vai voltar para Números. E vai lá em Romanos 6, 4.
Fomos, pois, sepultados com ele. Está falando de Cristo. O apóstolo Paulo está falando de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, todo crente que foi batizado, ele é uma pessoa que, como Israel, passou entre as águas do Mar Vermelho e para viver uma nova vida. O Egito ficou para trás do Mar Vermelho. Você atravessou o Mar Vermelho, você atravessou a morte. A realidade do crente é essa. O batismo é um sepultamento. Uma parte da tua vida ficou para trás. Agora, a sua vida é uma nova vida. Você anda para frente. E aí que vem o segundo texto, Gálatas 2, 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Então eu não posso ter passado pela minha conversão e pelo meu batismo em vão. É uma nova vida. É uma nova realidade que Deus fez na tua vida. Então você tem que viver como se fosse uma nova vida. Tem que ter diferença entre a tua vida hoje e a tua vida de antes. Tem que ficar claro para os outros também. Não é só para você não. Aquela história do crente dizer assim, não, Deus sabe o meu coração. Não, não. O outro tem que ver quem você era, quem você é e perceber que são duas pessoas diferentes. Mas Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, experimentou os milagres de Deus e continuava agindo como um povo que ainda estava escravo dos seus pecados. Esse é o problema. Você é uma nova criatura. Você não pode andar como escravo do pecado. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que aconteceu com as coisas antigas? Já passaram. E o que aconteceu? Eis que tudo se fez novo. São novas coisas. Novas coisas. O crente não pode, irmãos, viver olhando para trás. A igreja não é um povo que retrocede. Gálatas 4, 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, antes da conversão, nós servíamos a deuses que, por natureza, não são Deus nenhum, não. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáveis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos, anos, receio vós tenha eu, Paulo, falando, trabalhado em vão para convosco. Será, irmãos, que Deus está trabalhando em vão na nossa vida? Vocês acham que Deus é um tipo que trabalha em vão? Vocês acham que a palavra do Senhor vai e volta vazia? Sim ou não? Então a sua vida tem que mostrar isso. Nova vida surge com Jesus ressurreto, o Jesus da Páscoa, o Jesus que celebra uma nova vida, uma vida que restaura todas as coisas. Então o crente não pode sentir desejo pelas coisas que ele experimentou lá atrás. O crente tem que lutar contra isso. E isso se dá por novas práticas. Como é que você substitui os hábitos antigos que você tinha? Com novos hábitos. Então, em vez de fazer aquelas coisas do passado que você fazia, não é só ficar assim, não, agora eu não faço mais aquilo. Tá, você não faz mais aquilo. E você faz o quê? Essa que é a questão. Você criou novos hábitos? No lugar daquele cigarrinho que você fumava todo dia, tem um devocional? Você preencheu os buracos dos teus hábitos seculares? No lugar das tuas palavras torpes, no lugar do teu palavrão que não saía da tua boca, você substituiu isso por bênção? Pela pregação? Não adianta dizer, eu não faço mais aquilo que eu fazia, eu não bebo mais. Tá, você não bebe, mas o que substituiu a bebida? O espaço que a bebida roubava do teu tempo. Ah, agora eu vivo uma vida correta. Eu, por exemplo, eu não traio minha esposa. Tudo bem, você não trai sua esposa. Mas como está o teu casamento com ela? Esse casamento está sendo vivido debaixo da ideia do Senhor de casamento? Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, que é o que Paulo ensina? Então, irmãos, novidade de vida, muda tudo. Os teus hábitos, tua forma de viver tem que ser outra. A gente tem que aprender isso, que Israel, infelizmente, não se deu conta, irmãos. Então vamos caminhar como um povo da nova criação do Senhor. Amém?
E aí vem a segunda parte da jornada. A segunda parte da jornada é de Parã até Parã. Como assim? De Parã até Parã. Porque tem vezes que a gente não obedece o Senhor e a gente não anda mais. A gente anda. Anda e não sai do lugar. Vamos ver o que aconteceu com Israel. Israel chegou no deserto de Parã, andou até um lugar aí chamado Rissa, que está bem aqui, ó, Rissa, e depois foi para outro deserto, o deserto de Zim, aqui, ó, deserto de Zim. Acampou no deserto de Zim, e aí Deus mandou Moisés fazer a missão dos espias. Os irmãos conhecem a história dos espias? 12 homens foram enviados para entrar na terra de Canaã, né, secreto, missão secreta, e espiar a terra, dar uma olhada, ver o que tinha lá, para ver se a terra era boa mesmo. Então Moisés envia 12 espias para Canaã, e esses 12 espias veem o que tem lá, frutas maravilhosas, tudo em abundância, uma terra linda, maravilhosa, mana, leite e mel. Vê que a terra é boa. Mas quando eles veem os homens que habitam aquela terra, eles ficam com medo. São gigantes. São homens, são guerreiros horríveis, que usam armaduras, cavalos. Israel não tinha cavalaria, eles dominavam o metal muito bem, tinham armaduras feitas de metal. Israel usava couro. Então eles voltam, em vez de voltarem alegres, porque realmente a terra que o Senhor prometeu existe, realmente a terra que Deus falou lá em Gênesis para Abraão, que mana leite e mel, realmente ela é tudo isso. Em vez de a alegria tomar conta do coração deles, eles voltam dizendo: Moisés, cancela esse plano. Vai dar não. É demais para a gente, não dá. Mas Deus não prometeu para Abraão? Sim, não, prometeu, mas não dá não. Vamos ver aí, capítulo 13. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés, verso 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Então está aí a missão dos espias, espiar a terra. Verso 25, irmãos. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Verso 28. O povo, porém, que habita, olha, esse é o relatório dos espias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, né? Os gigantes. Verso 31. Porém, os homens com ele tinham subido e disseram, os homens que subiram, né, para a missão dos espias: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é o que, irmãos? Mais forte do que nós. Sabe o que quer dizer isso aqui? Dizer assim, ó, aquele povo é mais forte do que nós, é dizer, Deus se enganou. É isso que eles estão dizendo. Deus viajou na maionese. Deus disse o quê? Que a gente vai entrar nessa terra e vai expulsar esse pessoal de lá? Deus está, ó, viajando. É isso que eles disseram, isso é blasfêmia. Deus prometeu. Deus colocou a palavra dele nisso aí. Essa é a terra que eu vou dar para vocês. E eles não acreditaram, com exceção de Caleb. Caleb já estava com a espada na mão, doido para ir para lá. Mas ele sozinho não conseguiu convencer o povo ficou com medo e disse, não vai dar para subir. Moisés decepcionado. E aí o que acontece com o povo? O povo é expulso de lá onde eles estavam. Não só eles não conseguem avançar para Canaã com medo, como ainda vem um povo e expulsa eles de lá. Vem descendo guerra contra eles, eles são obrigados a voltar para onde estavam. Olha aí, o capítulo 14. Vamos ler os versos 1 a 4 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, de novo. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha, vocês estão dizendo que é melhor morrer. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Terrível essa sedição, essa rebelião. Verso 11. Disse o Senhor a Moisés, olha o Senhor, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? O Senhor fazendo vários sinais e o povo não crê. Verso 22. Nenhum dos homens que, tendo visto minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia, me puseram
aprova já 10 vezes, não obedecem a minha palavra. Verso 33. Olha a frustração do povo e olha a resposta do Senhor. 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Está aí a punição pela falta de fé, pela falta de coragem, pela falta de intrepidez. Vocês não acreditam na minha palavra? Eu faço o possível e o impossível, eu abro o mar na frente de vocês. Eu tiro vocês de dentro do Egito, que é o maior império do planeta. Eu tiro vocês lá de dentro, eu arranco vocês lá de dentro. Eu abro o oceano, eu abro o mar para vocês passarem. E vocês ainda acham que eu não sou capaz de cumprir a minha palavra? Portanto, por causa dessa falta de fé, essa jornada de Canaã até o Sinai, do Sinai até o Canaã, que seria ali de alguns meses, essa pequena jornada agora vai durar 40 anos. Essa pequena jornada, essa pequena missão de vocês vai se tornar uma missão que vai fazer com que vocês morram e não consigam cumprir. Vocês vão morrer, Israel, no deserto. Os ossos de vocês vão ser sepultados no deserto. Vocês não vão entrar na terra prometida. O Senhor condenou essa geração. Essa geração não vai entrar no seu descanso. Não vai entrar na terra prometida. Verso 37, irmãos. Disse o Senhor a Moisés. 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas para as suas gerações, as borlas em cada canto, presas a um cordão azul. Então o Senhor vai dando dicas para eles marcarem o período que isso ia durar. Roupas que vão marcando os períodos até acabar essa geração, até sobrar o último. Porque Deus disse que dessa geração só quem ia ver a terra prometida era Josué e Calebe. Só esses dois, nem Moisés escapou. Nem Moisés escapou. Terrível punição, irmãos. Terrível punição. Isso aí demonstra a falta de fé na palavra do Senhor. Quando falta fé, irmãos, o povo não fica parado onde está. Não tem essa de não, tem crente que avança, mas tem crente que fica parado. Não existe. Só tem dois tipos de crente. O que avança e o que retrocede. Não tem. Israel não avançou. Não teve coragem de entrar na terra de Canaã. Viu com seus próprios olhos o que tinha lá. Comeu da uva que os espias trouxeram de lá. E não teve coragem de avançar. Quando o povo não tem coragem de avançar, ele volta, ele vai para trás, ele retrocede. Por duvidar, está escrito aí no segundo quadro, por duvidar de Deus, o povo não consegue subir a Canaã e é derrotado pelos amalequitas e obrigado a voltar até Elate. 14:45, olha aí, irmãos. Capítulo 14, verso 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, né? O povo de Israel. Feriu o povo de Israel, derrotando-os até Hormá, esse monte aí. Dá uma olhada no percurso aqui, irmãos. Imagina aqui, ó. O povo está aqui no deserto de Zim. Aqui de azul são os espias que viram Canaã, voltaram e falaram, ó, não dá para a gente subir não. Nesse momento, os amalequitas desceram aqui dessa montanha, Zoar. Começaram a guerra contra Israel aqui e Israel fugiu, ó. E desceu até aqui. Quer dizer, irmãos, a jornada começou aqui no deserto de Parã, foi até aqui, depois voltou e parou, ó, no mesmo lugar, na mesma linha. Você não fica parado, você retrocede. Cada vez que você não crê na palavra do Senhor, você regride, você perde, você volta na fé. O que eu quero que os irmãos entendam é que o crente, ele não tem direito de ter uma fé tímida. Calma, não estou dizendo que você não pode ser aquela pessoa tímida, que tem um pouco mais de dificuldade de falar, não é isso. Estou falando da fé tímida. O que é a fé tímida? É uma fé que não tem intrepidez, que não acredita, que não confia no que Deus é capaz de fazer. Uma fé que tem intrepidez não é aquele irmão que diz assim, não, se eu quiser, eu levanto minha mão aqui, esse banco flutua na hora. Não, não é isso. O crente que tem intrepidez é aquele que acredita no que Deus prometeu. Então, se Deus disse que vai acontecer uma coisa, eu creio que vai acontecer porque Deus disse. Não é eu que sou poderoso, é Deus. É preciso o crente andar pela fé, e fé é isso, confiança. Hebreus 11:1 aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não sei como é que vai ser, eu não vejo, eu não imagino Israel entrando no meio dos gigantes
e derrotando os caras com armadura, com cavalo. Eu não sei como é isso, mas a fé é acreditar assim mesmo, porque Deus disse que vai ser assim. É isso que é fé. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se a gente for andar pelo que a gente vê, a gente vai ser igual a israelita. A gente vai dar de cara com o gigante e vai voltar, de medo. Não é de acordo com o que eu vejo. Se o crente ainda anda pela vista dele, ele se torna tímido, ele deixa de avançar. E aí ele não só deixa de avançar, ele vai retroceder. Mas o que Hebreus 10:39 diz? Hebreus 10:39. Nós, porém, o povo de Deus, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, do que? Da fé para a conservação da alma. O povo de Deus é esse povo. É um povo que vai para frente. É um povo que acredita nas promessas do Senhor, mesmo que às vezes pareçam umas promessas assim, ó, tu vai derrotar um gigante. Israel, eu vou te colocar na frente de um gigante armado de armadura, com espada, e eu vou te dar uma baladeira. E tu vai derrubar esse gigante. Pegaram a referência aí? Alguém derrubando um gigante com uma baladeira? Pegaram a referência? É isso. Tem que crer. Tem que crer. Só que, se não crer, vai retroceder. Vai perder, vai voltar ao ponto inicial. Vai ficar no Egito. Vai ficar desejando o Egito. Vai perecer e vai morrer no deserto. A gente não pode ser assim, irmãos. A gente tem que ter coragem de crer que se Cristo disse que a nossa função nesse mundo é trazer a luz do reino dele para esse mundo, você não pode achar que sua função é só ser mais um no meio daqui da igreja, vir para a igreja e ficar por isso mesmo. Não. Se você está domingo após domingo aqui na escola dominical, ouvindo que Cristo te chamou para ser sal e luz e para impactar a sociedade, a geração em que você vive, você tem que crer nisso. Se você ficar achando, mas isso daí é para missionário, isso daí é para alguns crentes super poderosos que Deus chamou. Se você continuar achando isso, você não vai avançar. Você vai ser igual a Israel e vai regredir. Você tem que acreditar que todo crente, a gente já falou disso 2 semanas atrás, todo crente foi chamado para ser um sacerdote do Senhor. Para trazer luz, para trazer sal a este mundo. E esse é o chamado do crente. Então aquilo que eu falei no ponto passado, sobre as tuas relações, sobre o teu casamento, tua esposa, teu esposo, teu trabalho, sobre toda a tua vida, tem que ser pensado adiante disso. Você tem que pensar como se comportar no teu trabalho, pensando nisso. Eu estou aqui para avançar. Eu estou aqui para fazer com que a luz de Cristo, com que o reino de Cristo avance. Deus me colocou nesse trabalho, não é só para eu ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro de quebra. Mas a minha função principal aqui no meu trabalho, na minha faculdade, é fazer com que o reino de Cristo invada esse local. Como a gente falou semana passada. Você está lá para sabotar os planos do reino das trevas. O plano do reino das trevas é que o teu local de trabalho seja só isso. Um local de trabalho. Onde pessoas ganham dinheiro, onde pessoas continuam cobiçando as riquezas, praticando o pecado. Aí entra o crente. E ele vira esse local de cabeça para baixo. Ele traz a lógica do reino de Jesus para dentro desse local. Você crê nisso ou você acha que você só está lá para trabalhar e ganhar dinheiro? Você crê nisso, que o teu casamento é uma forma de multiplicar a vida de Deus no mundo, ou você acha que vocês dois estão casados só porque gostam do outro? Porque esse tipo de coisa eu já vi dar errado. Casa porque gosta do outro, aí um dia diz que não gosta mais e divorcia. É só por isso que tu está casado? Porque tu gosta da pessoa? Se eu fosse tu, eu arrumava um outro motivo. O motivo principal é porque por meio do casamento Deus traz o seu reino. Pensa nisso. Ressignifica, muda a tua vida. Tua vida toda tem que estar à disposição do reino de Cristo. Amém? Alguma pergunta, dúvida ou comentário até aqui? Enquanto vocês pensam, deixa eu dizer por que eu coloquei essa imagem desse velho barbudo aí. Essa é uma pintura do apóstolo Pedro, pregando aquele sermão dele em Atos 2, após o Pentecostes, tá? Por que eu coloquei essa imagem? Porque Pedro era só um pescador semi-analfabeto. E aí as pessoas que ouviram o sermão dele disseram assim, como é que pode um galileu estar falando desse jeito, com tanta intrepidez? É isso. Aí você vai dizer, não, irmão, mas eu não posso ser essa pessoa, eu tenho mal primário. E Pedro, que não tinha nem isso. Seu Carlos, diga lá.
Amém. Amém. Os irmãos ouviram o comentário do seu Carlos aí? Na prática, né? Então é isso, irmãos. Nenhuma pergunta, comentário até aqui? Alexandre? E aí, enquanto tu falava isso, Alexandre, todo mundo ouviu, né, o comentário do Alexandre? Eu me lembrei de uma coisa, assim, na escola que eu trabalho agora está sendo implantado o tal do novo ensino médio. E tem uma disciplina nesse novo ensino médio que chama Projeto de Vida. E aí esse projeto de vida é assim, a escola teoricamente tem que ajudar o aluno a decidir o que ele quer da vida dele. Aí vieram perguntar de mim assim, o que você acha disso, professor? Aí eu falei assim, depende, tu quer a minha resposta verdadeira ou tu quer a minha resposta como educador, né? Alguém da área. Não, eu quero a sua resposta verdadeira. Eu falei, isso não dá certo. Eu hoje ainda não sei muito bem para onde que minha vida vai em algumas coisas. Tu acha que um menino de 16 anos sabe fazer um projeto para a vida dele? É assim. Quando você deposita toda essa responsabilidade na mão de alguém que não vai ser pastoreado, que não vai ser cuidado, que não tem pais, que não tem pastores que auxiliem ele a tomar conta do seu caminho, só espera coisa desgraça vir desse caminho, né? E é o que Israel fez. Cada vez que Israel disse que queria seguir o seu caminho, não o caminho do Senhor, o resultado está aí para vocês verem. E na juventude é onde a gente é mais tentado a fazer isso, né? Seguir caminhos mirabolantes e não seguir os conselhos daquelas pessoas que já experimentaram, que já passaram. O jovem, ele sempre acha que ele sabe mais, né? Interessante isso daí. Mais alguém gostaria de falar? Então vamos seguir. Então, próximo passo da jornada é o último já de hoje, de Elate até Moabe. Então é o último trecho da jornada até hoje. Então Israel vai sair daqui onde parou, no deserto de Parã, né? Nesse trecho chamado Elate, e vai até aqui na terra dos Moabitas, em Amon. Vamos ver como foi essa jornada aí. Primeiro, aí em Elate, o povo vai para uma terra aqui, ó. Volta daqui de Elate, estão vendo aqui? E sobe de novo para o deserto de Zim, onde eles já tinham estado. E esse local vai ficar conhecido em toda a Bíblia como Meribá, Massá Meribá. Vai aparecer nos Salmos, vai aparecer no livro dos profetas, vai aparecer nos evangelhos, vai aparecer nas cartas. Esse local ficou tão famoso que o Novo Testamento todo praticamente menciona esse local. Mas o que foi que aconteceu nesse local para ele ficar tão famoso? Aconteceram duas coisas. A rebelião de Corá, né, de Datã e Abirão, que está aí, e a guerra lá, ou a rebelião de Meribá com o povo de Deus contra Moisés, contra a palavra do Senhor. Vamos ver passo a passo essa rebelião aí. Primeiro a rebelião de Corá, capítulo 16, verso 1. Abram aí, capítulo 16, verso 1 diz assim: Coré, né, ou Corá, né, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelate e filho de Obe. Levantaram-se, no verso 2 aí, levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram para fazer o quê, irmão? Contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então esse povo está dizendo aí que todo mundo poderia ser um líder. Moisés não tinha nada demais. Está dizendo assim, chega desse negócio de só Moisés entrar na tenda da congregação, só Moisés pode ir no topo do monte, só Moisés pode ver a Deus. Por que a gente não pode? Começa assim a rebelião. Verso 21. Apartai-vos do meio desta congregação, Deus fala para Moisés, porque eu os consumirei num momento. De novo, rebelião, ira de Deus. Rebelião, ira de Deus. Eu vou consumir esse povo, Deus está avisando. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. A terra abriu no meio, abriu um imenso buracão e todo mundo caiu, todo mundo foi engolido por essa terra. Verso 41, irmãos. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ou seja, o povo murmurou, o pessoal da rebelião de Datã e Abirão. Deus consumiu esse povo, engoliu esse povo debaixo da terra e botaram a culpa em Moisés. É você dizer assim: minha vida está ruim, a culpa é da igreja. A culpa é desse pregador que só fica falando as coisas ruins para mim. Infelizmente a gente age assim, irmãos. Verso 46.
Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita no incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz o quê? Expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Eu queria ter essa mansidão de Moisés. Moisés faz tudo certinho. O povo põe a culpa nele e ele ainda diz assim: a gente tem que purificar o povo, a gente tem que ajudar o povo, senão Deus vai destruir todo mundo. Já pensou? Eu queria ser manso como Moisés. Assim. Verso 49, irmãos. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então veja, irmãos, olha a desgraça que aconteceu no meio do povo de Israel, porque estavam aí questionando a liderança que Deus instituiu, questionando aquilo que Deus queria fazer. De novo, o que o Alexandre falou, o rumo que Deus quer dar, a jornada é esse. Deus levantou Moisés e quer que vá nessa direção. E aí vocês acham que sabem uma direção melhor? Querem derrubar o líder que Deus instituiu? E aí depois vem a segunda rebelião, capítulo 20. Vamos para o capítulo 20, irmãos. Olha o que vai acontecer no capítulo 20. Primeiro é narrado aí a morte de Miriam, no verso 1. Chegando os filhos de Israel a toda a congregação no deserto de Zim. No primeiro mês o povo ficou em Cádiz. E ali morreu Miriam e foi sepultada. Está aqui, ó. Cádiz, aqui, ó. Cádiz Barné, aqui. Deserto de Zim. Aqui Miriam morreu. E aí depois, o povo reclama por falta d'água em Meribá. Meribá bem aqui, ó. Pertinho do deserto de Zim. Não tinha água lá. Aí o povo reclama. Capítulo 20, verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. De novo. Verso 3. E aconteceu com Moisés, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, eles preferiam ter morrido lá na rebelião de Datã e Abirão. Era melhor ter morrido. Deus trouxe a gente para cá e não dá água para a gente, era melhor ter morrido. Verso 10. Moisés e Arão reuniram todo o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha? E aí Moisés deu uma paulada na rocha e saiu água de dentro da rocha. Verso 13. Mas estas águas de Meribá, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. Então, tá aí, irmãos, mais uma rebelião. Deus quer matar a gente de sede, por isso que ele trouxe a gente para o deserto. Reclamação, rebelião e ira de Deus. Rebelião do povo e ira de Deus. Isso vai acompanhando toda a jornada, como eu disse para vocês. Então, nesse momento, o povo de Israel está diminuindo. Morreu não sei quantos mil na rebelião de Corá, morreu não sei quantos mil na praga, morreu não sei quantos mil nessa rebelião aqui de Massá e Meribá. E nessa rebelião específica é quando Moisés também se dá mal. Porque até ele fica estressado a tal ponto que duvida que poderia sair água de uma rocha. E aí, por duvidar de Deus, Moisés é punido, e Deus diz para Moisés que ele também não vai entrar na terra prometida. Olha o tamanho da confusão, irmãos. Agora Israel sai de Meribá, está cheio de água no bucho, né? E tem que ir para Canaã. E como eles não podem subir para cá, lembra por quê? Porque aqui estão os gigantes, né? Não dá para subir por aqui. Então qual é a ideia? É passar aqui, ó, o Mar Morto, atravessar por meio desse território de Edom. Para quem não sabe, irmão, Edom são os descendentes de Esaú. Né? É a terra dos descendentes de Esaú. E aí, a ideia de Israel é atravessar pensando o seguinte: bem, nós somos os descendentes de Jacó. Eles são os descendentes de Esaú, irmão nosso, então vai dar certinho, somos povos irmãos, eles vão liberar a passagem. Mas Deus faz com que os descendentes de Esaú, de Edom, não permita a passagem do povo de Israel. Então o pessoal de Edom fala: não, vocês não vão passar não. A gente já foi irmão no passado, mas hoje eu não quero mais nada com vocês. Dão um jeito de vocês aí. Não vão passar na minha terra não. E aí o povo de Israel pensa: então vamos pegar a espada e vamos descer a lenha neles, né? E aí Deus diz: não. Eles são irmãos de vocês não vão fazer nada. Se eles não estão deixando passar, dá o jeito. E aí o povo de Israel, em vez de só passar reto aqui, ó, e já ia chegar na terra, o que ele tem que fazer? Dar a volta aqui embaixo e subir tudo de novo. Irmãos, olha o tamanho da confusão. O povo é impedido de passar pelo território de Dan. Aí nesse lugar aqui chamado Monte Or, que está aqui em laranja, é onde Arão morre. Então Arão morre, nem chega em Canaã, já morre. E aí acontece outra rebelião, irmãos. Não sei vocês, mas eu já estou cansado de ficar narrando rebelião.
Mas é isso, acontece outra rebelião, Deus manda um monte de serpente para morder o povo de Israel, e aí acontece aquele episódio das serpentes abrasadoras, e Deus manda fazer uma serpente de bronze pendurar numa madeira. E aí quem olhasse para a serpente de bronze ficaria curado das serpentes que estavam picando eles no pé. E aí sim, depois de passar por tudo isso aqui no Monte Or, eles dão a volta no monte e sobem para as campinas de Moabe. Finalmente eles chegam lá e encontram na campina de Moabe 2 reis, Seom e Og, reis que eram gigantes fortes, e Deus diz, enfrenta os gigantes. Aí Israel, como aprendeu lá atrás a lição, né, não quis enfrentar os gigantes, falou, não, agora a gente vai enfrentar, porque a gente não quer descer de novo não. E eles enfrentam os gigantes e olha só, irmão, eles ganharam. Um monte de pescador, agricultor, semi-analfabeto, com pedra na mão, roupa de couro, venceu os gigantes armados de espada e armadura de ferro. Que curioso, né? Sim, porque foi Deus que mandou. Se Deus mandou, vai. Se Deus disse, eu estou com vocês, vai. Essa é a questão. E aí tem a viagem até a planície de Moabe, esse texto final aqui, ó, eles entram em Hesbon, na terra dos Moabitas, aí você pensa o seguinte, tá, chegou lá, então deu certo a viagem. Chegou na terra de Moabe, chegou na terra, no destino final, deu tudo certo. Não. Porque eles chegaram na terra dos Moabitas e pensaram assim, chegamos, está tudo liberado agora. E aí acontece isso aqui, ó. Os israelitas se prostituem com as Moabitas. Eles chegam na terra de Moabe, acham que acabou a batalha, que acabou a luta, e começam a fazer aliança com o povo estrangeiro. Mas, irmãos, a gente está aqui há sei lá quantos domingos, eu estou dizendo para vocês, domingo após domingo, Israel não pode se misturar com as outras nações. Israel é um povo separado, é um povo santo. E a primeira coisa que eles fazem quando chegam em Moabe é se misturar com as Moabitas. Esse é o problema do povo do Senhor. Não seguir as instruções. Não seguir aquilo que Deus disse para fazer. E quando isso acontece, irmãos, é desgraça na certa. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo discutir com vocês sobre isso? Que no fim de tudo, vocês que estão aqui, eu, nossa geração, tem duas formas de marcar a história. Digamos que no futuro alguém vai escrever um livro sobre nós. Tem duas coisas que podem dizer sobre nós. Uma, essa foi uma geração que creu. Essa foi a geração do seu Carlos foi uma geração que teve fé. Ou, não, aquela geração do seu Carlos é uma geração incrédula. Uma dessas duas coisas vão dizer sobre vocês, sobre mim. E tudo isso depende do que a gente está discutindo. Se nós que estamos aqui vamos atender às ordens do Senhor. Se vocês que estão aqui me ouvindo e eu, vamos decidir andar por aquilo que o Senhor ordena, ou se nós vamos escrever os nossos próprios caminhos. Se você crê no Senhor, a caminhada cristã exige foco. Cristo está lá, pendurado na cruz, como se fosse a serpente de bronze. E quem olhar para ele na cruz, seguir o seu caminho, vai ter o mesmo fim que ele teve. O que é a morte? Não, porque a morte não foi o fim dele. Ele morreu. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Esse é o nosso fim, se a gente seguir Cristo. É ser ressuscitado e viver com Cristo eternamente. Agora, se você não crê, e se você seguir o seu próprio caminho, você vai ser lembrado como a geração que pereceu, que ficou pelo meio do caminho. E aí você vai ficar para sempre marcado na história como a geração dos israelitas que caíram lá em Massá e Meribá. Vamos finalizar com esse texto de Salmo 95, 8 a 11. Olha só o que Salmo 95, 8 a 11 fala sobre essa geração de Israel. Não endureçais o coração como em Meribá e como em Massá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Só tem dois caminhos, irmão. Crer no Senhor e entrar no descanso dele. Questionar o Senhor e perecer pela metade do caminho. Morrer na metade do caminho. E não entrar no descanso dele. Reflitam hoje
que caminho vocês querem tomar na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelas palavras duras, mas palavras que vêm para o nosso bem, para instruir o nosso coração, Senhor. Para nos ensinar a olhar para o Senhor, desejando os Teus caminhos, desejando a Tua Palavra, as Tuas instruções, para que cheguemos na terra prometida. Ó Senhor, livra todos que estão aqui, que estão nos ouvindo nesse momento. Livra, Pai, o Teu povo de ficar pela metade do caminho. Livra o Teu povo de morrer no deserto. Auxilia o Teu povo com o Teu Espírito Santo, com a Tua Palavra, para que nós abandonemos os nossos caminhos e sigamos o Teu caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.